Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui com uma sugestão literária de um livro que fazia muito tempo que eu queria comprar, porque essa autora ela tem uma página, um perfil lá no Instagram, cujo nome é Onde Jaz ou Onde Jaz Meu Coração, e o nome dessa autora é Riane Leão, e o livro dessa vez é o livro Tudo Nela Brilha e Queima, poemas de luta e amor. Mas antes da gente começar, se você aí ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se. Você também pode me mandar sugestões de temas, pedidos de vídeos, pedidos de orientações, sugestões de livro e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei@hotmail.com, e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E para quem ainda não conhece o trabalho dessa autora, a Riane Leão, além da internet, ela publica os seus poemas, as suas poesias também em Lambi Lambi, escreve em blogs autorais há mais de 10 anos e recita seus poemas também nos saraus da cidade. E o trabalho dela é pautado na força entre as mulheres, na sororidade, no feminismo e focado na arte, na luta pelo enriquecimento da arte e das pessoas. E a forma com que a Riane escreve é uma forma muito visceral, muito sentimental e bastante racional. E ela trata de temas com uma forma de muita delicadeza. Então, coisas pesadas sobre machismo, sobre problemas que envolvem a nossa sociedade, ela traz isso de uma forma muito sutil, mas também de uma forma muito sucinta e reflexiva. E aí, lógico, como vocês já sabem, eu separei alguns trechos desse livro que mais me marcaram para dividir com vocês. E o primeiro deles começa da seguinte forma: qual o seu medo? Toda vez que a pergunta vem, a maioria de nós diz que teme ficar sozinha. Me preocupa esse assombro que temos de nós mesmas e como nos foi ensinado que não podemos caminhar. E como a pior solidão é estar cercada de pessoas que não nos compreendem, mas preferimos manter assim. O meu maior medo é viver a vida inteira sem quebrar essas correntes. E de fato é uma coisa muito complicada para nós mulheres. Eu mesma passei muito por isso, com aquelas cobranças bestas de à medida que você vai ficando mais velha, as pessoas cobrando se você não vai casar, que você já tá com idade de ficar pra titia. Comigo mesma, à medida que os meus 30 anos foram se aproximando, eu comecei a receber esse tipo de cobrança. E depois que passou, vieram outras cobranças. Parece que a sociedade nunca está satisfeita. É aquele clássico, quando você está namorando, perguntam quando vai casar. Aí quando você casa, perguntam quando você vai ter filho. Aí você tem um filho, perguntam se você vai ter o segundo. E sempre tem uma cobrancinha externa. E isso é muito complicado, e ela fala justamente sobre essas correntes que as pessoas, a sociedade nos impõe, até por questão de cultura. Mas nós estamos num novo século e mais do que na hora de trilharmos um novo caminho rumo à nossa evolução, e com certeza quebrar essas correntes é uma grande parte dessa evolução. E justamente até pegando esse gancho num outro trecho, numa outra parte do livro dela, justamente a gente tendo essa cobrança e muitas vezes querendo ficar sozinha, e muitas pessoas veem a mulher que tem vontade de ficar sozinha de uma forma um pouco desconfiada, acha meio esquisito, já com um olhar de julgamento. Ela fala o seguinte: do que eu sei agora, me vi uns anos atrás e quis dizer pra mim: se ame antes de tudo começar, depois de tudo terminar, e durante esses espaços todos, se ame. Então, se amar antes de amar uma outra pessoa.
seja antes do relacionamento, durante ou depois. Com certeza você aí deve conhecer algum exemplo de alguma pessoa que depois que começou um relacionamento mudou completamente de comportamento, você nem reconhece mais, e aí essa mesma pessoa de repente depois de um tempo ficou solteira e voltou a ser de outro jeito. Muitas pessoas às vezes não sabem lidar com a própria individualidade e muitas vezes acabam criando uma máscara, criando um personagem, achando que é isso que vai agradar o outro. O que de fato muitas vezes acontece, é isso que o outro espera. Mas se a pessoa não te aceita da forma como você verdadeiramente é, até quando você vai conseguir ficar bancando um personagem? E qual o propósito de viver assim, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é que nesse livro também tem ilustrações muito bonitas. Uma delas é esta aqui. E uma outra é esta aqui, de um coração anatômico, que eu até fiz questão de usar meu pingentinho para combinar. Então, ó, para vocês terem uma ideia, são textos curtos, então não são histórias muito compridas, não são textos muito compridos. Então, se você aí fala que tem preguiça de ler ou que ler te dá sono, não tem como você ficar com sono, porque são histórias curtas e se você ler só alguns textinhos, você pode fechar o seu livrinho, ler no outro dia que você não vai perder nada, então não é desculpa para não ler um bom livro. E aí, ainda falando sobre os relacionamentos, como eu falei, que muitas pessoas, elas muitas vezes se transformam num personagem para agradar outras pessoas. E chega um momento que muitas vezes a pessoa fala, chega, eu não aguento mais, e resolve ser ela mesma. Porém, a quebra dessas correntes muitas vezes pode ser muito dolorosa. E justamente falando sobre esses momentos de perda de relacionamentos, de quebra de relações interpessoais, é muito interessante que ela fala o seguinte: quando despedacei, choveu por 10 dias seguidos, e em um deles eu estava de pés descalços, na areia e na grama, vendo a Esperança Spalding cantar sobre mulheres que são diamantes, agradecendo às deusas os pingos fortes que me caíam no cabelo e deslizavam pelo meu rosto. Eu chorava junto com a tempestade. Eu nem sabia que aquele era o começo da minha cura. Esse foi um daqueles textos que eu terminei e fiquei digerindo, sabe? Que você fica, daquela respirada, que você sente no peito, que aí você começa a lembrar daquele seu término de um relacionamento, de repente de alguém lá do passado que você gostava muito, que você amava muito, e o relacionamento acabou e você ficou despedaçado, e aí você ficou muito triste. Eu particularmente sou uma pessoa, eu não sou dramática, eu sou uma pessoa muito emotiva, apesar de ser muito racional. Em determinados momentos eu sou bastante emotiva e geralmente em coisas assim, términos de relacionamento, eu sempre fui muito fundo, assim. Então, nossa, eu sempre ficava muito triste. Eu era daquelas pessoas que curtiam a fossa, porque eu sabia que se eu curtisse a fossa, ela ia passar mais rápido do que eu ficar suprimindo aqueles pensamentos, suprimindo aqueles sentimentos. Então, já bota tudo pra fora, já dá aquela lavada na alma. Sou dessas. E aí também, nessa linha, tem um texto super bonito que fala assim: não lembro que horas o relógio marcava. Só sei que foi assim, na plataforma, esperando o metrô, que ela entendeu que precisava da solidão, daquela mais dura, mais seca, mais silenciosa. Ela precisava se entender de novo, precisava saber que somos sim as nossas falhas, mas não só. E depois de tantas horas com a cabeça atormentada, ela enfim sentiu o peito desinchar. E depois de tanto tempo perdida, ela parou de esperar qualquer coisa de alguém e finalmente se encontrou em si mesma. Aí, seguiu sozinha no vagão lotado. É muito interessante você ter essa sabedoria do quanto o silêncio, a quietude e um certo nível de isolamento são muito necessários para fazer a gente refletir.
cansei de falar aqui em vários vídeos e vou continuar batendo nessa mesma tecla sobre a lei de causa e efeito. Então, muitas vezes, se você tá num beco sem saída, tá passando por uma situação de dificuldade, brigou com alguma pessoa, tá afastado de uma pessoa que você ama, é um ótimo momento para você parar tudo, dar um tempo para si mesmo, dar uma refletida, deixa o ego ali, bota ele um pouquinho na caixinha, deixa o ego de lado, não deixa ele ficar falando para você o quanto você é perfeito, o quanto você é incrível e quanto problemas são dos outros. Não, analisa de verdade. Se tem alguma coisa aí que não tá numa vibe muito boa, reflita de fato qual é a sua parcela de culpa, qual é a parcela da sua responsabilidade sobre isso. E lembrando-se que enquanto a vida, há esperança de redenção. É sempre tempo da gente encontrar esse nosso momento, encontrar essas nossas falhas e corrigi-las. Afinal de contas, vida a gente tem essa. Então, enquanto a vida, há esperança de mudarmos, evoluirmos e nos tornarmos cada vez ser humanos melhores e melhores e melhores e melhores. Então, esse livro da Riane Leão, como vocês viram, ele tem textos curtos, mas são textos que batem assim fundo no peito. Então, é um livro que eu super recomendo para você que tem um pouquinho de preguicinha de ler histórias longas ou textos longos, porque não gosta de se perder e ter que ficar voltando. É uma ótima opção, com textos curtos, reflexivos e com certeza você vai acabar se identificando com alguma história. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E você aí, já leu esse livro? Se você já leu, me conta aqui nos comentários se você leu, se você gostou, o que você mais gostou, que eu quero saber, tá bom? E se você também tem outras sugestões literárias pra mim, escreve aqui nos comentários também, tá bom? Então, por hoje é só. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.